O meu nome é Luana. E o meu nome é Carol. E a pessoa querida que está gravando o vídeo é o Matheus Rongeta. Nós somos da turma 1H da Escola Sesc de Ensino Médio e a nossa professora de português deu a brilhantíssima e maravilhosa ideia de nós lermos o livro O Carteiro e o Poeta, do Antônio Scarmeta, que foi escrito e publicado em 1985, no qual fala sobre, obviamente, um carteiro e um poeta, mas essa relação é algo muito bonito. Então, o carteiro, ele não, nem sempre foi carteiro. Ele trabalhava numa vila onde tinha pescaria, só que ele nunca gostou disso. Então ele queria ser carteiro, ele conseguiu a vaga. No entanto, o único cliente dele era o Pablo Neruda, que era um poeta muito renomado e tudo mais. Eles desenvolveram uma relação muito bonita durante a história, que foi uma amizade muito forte. E em um certo momento da história, o carteiro ele conhece uma menina chamada Beatriz, no qual ele se apaixona. O problema dessa relação é que ela nunca foi bem aceita pela mãe da Beatriz, que sempre falava que basicamente homem era tudo igual e tudo mais. Isso já mostra um pouco que na sociedade de antigamente as mães e os pais lutavam muito mais em deixar os seus filhos livres. Muita gente conta a história, eu só pude namorar depois dos 30 ou algo do tipo. Porque realmente na sociedade antiga existia um certo... era uma repreensão, que na verdade era esse sentimento de ter posse do filho, de querer cuidar dele, não deixar ele se entregar aos perigos do mundo lá fora. Só que mesmo com essa resistência da mãe em aceitar o romance, eles conseguiram se casar e tudo mais. A única parte muito ruim da história foi que infelizmente o poeta Pablo Neruda morreu. Ele estava doente e infelizmente ele faleceu. Mas a história ao longo dela é muito bonita e esse romance usa muito de metáforas, o autor usa muitas metáforas, e o sentimento ele é mostrado com um certo calor enorme, porque todo o romance é extremamente detalhado e ele demonstra que o carteiro amava a Beatriz de uma forma imensurável. Lu, eu vou ler a página 21, que fala um trecho bem legal sobre as metáforas e sobre as palavras. Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa. Concluiu Neruda exausto. E fala sobre as palavras, que pequenas palavras têm grande significado, assim como grandes palavras pode ter um significado bem pequeno. Eu também achei interessante a página 31, porque ela mostra essa ênfase no amor que o carteiro tinha pela Beatriz. Houve uma vez um poeta que se apaixonou por uma Beatriz. As Beatrizes produzem amores incomensuráveis. O carteiro esgrimiu com sua esferográfica bique e esfregou com ela a palma da mão esquerda. Essa parte eu achei muito bonita, porque ele fala de Beatrizes. Ele já usa o senso da poesia, de demonstrar o amor através de metáforas, ou de fazer trocadilhos com isso, do nome de Beatriz. O carteiro tem um amor enorme por ela, e ele demonstrou isso ao longo da história. Para encerrar, a outra parte que eu achei muito bonita foi da página 47, que não é bonito no sentido de ser bom, de ser feliz, mas é a implicância que a mãe da Beatriz tem. Porque ela sempre tentou alertar a filha dela do que poderia acontecer ao a filha dela se entregar a um homem, aos prazeres de amar alguém. Filhinha, não me conte mais, estamos diante de um caso muito perigoso.
todos os homens que primeiro tocam com a palavra, depois chegam mais longe com as mãos. Então é esse o alerta que ela sempre dá. E ela nunca demonstrou gostar do carteiro. E quando o poeta, que eu falei que teve um papel muito importante, foi tentar falar com ela, foi tentar ajudar o casal a se aproximar mais, a mãe da Beatriz se mostrou muito relutante. De forma geral, nós entendemos que o autor sugere a poesia de diferentes formas no livro. E para Neruda, a poesia é uma maneira de expressar seus sentimentos. Mas para Mário é uma oportunidade de conquistar sua amada, junto com as metáforas que ele usava também para conquistá-la. Mas para a mãe de Beatriz, as palavras pouco importavam. Ela tinha um foco principal nas coisas materiais. Então, basicamente, a história ela é toda focada no romance dos dois, mas com um papel muito importante, tanto do poeta quanto da mãe. Então, os principais personagens, cada ação deles faz com que todo o enredo da história seja muito bonito. Na minha opinião, é um romance bonito, só ele é um romance exagerado. Porque ele fala muito sobre sexo, tem muitas cenas de sexo que estão no livro, e isso ajuda também o leitor a quebrar um certo tabu que existe na sociedade. Porque hoje em dia é muito difícil você chegar e falar, você tá numa roda de amigos e o assunto relações sexuais surgir. Então, se pra nós hoje ainda é um pouco difícil, imagina na antiguidade. Eu acho que ler esse livro ajuda nisso, a você compreender que é algo natural que acontece. E quando ele dá todo esse detalhamento do que acontecia, das relações sexuais que o carteiro tinha com a Beatriz, do casamento em si e tudo o que aconteceu, ajuda muito. Então, a você fazer uma leitura do Carteiro Poeta é ótimo. Então, galera, nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. A gente estava com o objetivo de ajudar vocês. Esperamos ter cumprido essa missão. Carol, missão. Recomendamos, é muito bom, nós adoramos. E é isso, tchauzinhos e beijocas. E, Vanessa, esperamos tirar um 10. Não, a gente ama você, Vanessa. Beijos.